Vamos para a palavra do Senhor, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Hoje nós vamos ler dos versos 7 até o 12. Segundo aos Tessalonicenses 3, do 7 ao 12. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Amém? Vamos orar? Ore e peça ao Senhor que te dê entendimento da palavra. Pode começar a orar. Quero ouvir você falando com Deus, você clamando, suplicando ao Senhor. Aleluia. 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 Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nesse tempo que o Senhor está preparando para nós, reunidos na tua casa, nesse lugar que o Senhor preparou para nós, aonde nós podemos nos reunir para aprender a tua palavra, para adorar o Senhor, para engrandecer o teu nome. Essa noite, Deus, tem que ser especial nas nossas vidas, porque mais uma vez o Senhor está no meio de nós. E quando o Senhor está e onde o Senhor está, coisas maravilhosas acontecem. Contempla as nossas vidas nesse momento, Senhor, a nossa necessidade de discernir a Tua palavra, a Tua verdade, a Tua vontade, para vivermos como o Senhor determina, meu Deus. Abre o nosso entendimento nessa noite, fala com todos nós reunidos aqui, Senhor, que tenhamos, ó Deus, ouvidos espirituais, para receber a Tua palavra, não ouvidos carnais e confusos, mas ouvidos ungidos pelo Espírito do Senhor, para discernirmos a Tua verdade, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, graças a Deus. Por favor, pode sentar no seu lugar. Aleluia. O assunto que Paulo vai tratar agora, já caminhando para a conclusão dessa segunda carta, é um assunto que ele já havia tratado na primeira. A gente sabe que ele escreveu 2 cartas para os crentes da cidade de Tessalônica. Nós já estudamos a primeira carta todinha e agora estamos chegando à conclusão da segunda. E o assunto que ele vai abordar agora, ele já tinha abordado na primeira. Ele já havia orientado a respeito desse assunto na primeira carta. O que nos faz entender que se ele está levantando o assunto de novo, era porque haviam pessoas ainda resistentes ali naquela igreja. Resistentes, desobedientes, rebeldes ao ensinamento apostólico. Isso era uma realidade muito constante, infelizmente, no meio dos cristãos do primeiro século. Às vezes a gente idealiza a igreja primitiva e imagina que ela era uma igreja perfeita, era uma igreja sem nenhum problema. Mas é porque a gente não presta atenção no que está escrito, porque tudo que foi escrito pelos apóstolos foi escrito para aqueles cristãos. Eles não sabiam que estavam construindo o texto que depois seria o nosso Novo Testamento. No entendimento deles, eles estavam recebendo de Deus iluminação e direcionamento para lidar com aqueles problemas locais e com aqueles cristãos do seu tempo. E o Espírito Santo estava usando eles poderosamente para lançar as diretrizes para a vida cristã séculos afora. Então eles não ficavam supondo, vamos imaginar que um dia a cristandade vai viver esse distúrbio, então já vamos escrever a respeito. Não, eles escreviam de acordo com a demanda.
de acordo com a realidade do dia a dia daqueles cristãos. Então havia de tudo um pouco. Nós estávamos aqui, por exemplo, no domingo de manhã, e a pastora Eliane ministrava a respeito da igreja de Corinto. E se a gente for estudar essas duas cartas que Paulo escreve aos irmãos da cidade de Corinto, a gente vai ver como haviam desajustes, como haviam problemas. Se a gente estudar a carta de Tiago, se a gente estudar a primeira epístola de João, a gente vai ver que eles conviviam diariamente com algumas pessoas que se diziam membros da igreja, que se diziam convertidos, mas que tinham muita resistência para ouvir a palavra e obedecer a palavra. E por algum motivo, eles gostavam de pensar que isso não tinha nada a ver. Desde que eles não parassem de frequentar a igreja, eles continuavam cristãos. Por algum motivo, eles acreditavam que eles podiam se conduzir conforme o seu nariz mandasse. Eles podiam ser cristãos conforme eles mesmos determinassem. E eles estavam sempre recebendo as ministrações dos apóstolos, que traziam à memória deles as coisas que Cristo havia ensinado, e ainda assim, eles ouvindo, entendendo, porque esses homens falaram com muita clareza, com muita profundidade. Eles não podiam dizer assim, a gente está errando porque a gente não entendeu. Não, eles não podiam dizer isso, porque a palavra de Deus não é uma incógnita, ela é uma revelação da verdade e da vontade de Deus. Então alguém pode até falar assim, mas eu não estou afim de obedecer, mas falar assim, eu não entendi, por isso que eu não vou obedecer. Não entendi, não cola, né? Porque a palavra de Deus, ela é ministrada pela unção do Espírito de Deus, e não é do interesse de Deus que as suas verdades fiquem ocultas a nós, pois Ele sabe que Ele requer de nós um culto racional, ou seja, uma prática com entendimento. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei qual que é o fundamento do que eu estou fazendo. Então, quando Paulo escreveu a primeira carta, ele já tocou nesse assunto, o assunto da ociosidade, o assunto da atitude de alguns cristãos naquela igreja, irmãos, que usavam a desculpa da parousia, da segunda volta de Cristo, para não trabalhar. Eles diziam, para que eu vou trabalhar? Jesus está voltando. Eu sei que você nunca ouviu ninguém falando isso nos dias de hoje, mas naqueles dias tinha gente que falava assim, para que eu vou trabalhar? Jesus está às portas. Para que eu vou estudar? Eu tenho que investir no reino, Jesus está às portas. Para que eu vou me dedicar a uma formação? Para que eu vou progredir na minha vida profissional? Para que eu vou me desgastar com alguma atividade produtiva na minha sociedade? Para que eu vou fazer isso? Jesus está voltando, tem que viver para a volta dele. Eles usavam esse argumento para não trabalhar. Pareciam tão espirituais, pareciam tão focados na volta de Cristo, pareciam assim pessoas tão despretensiosas, sabe? Que tipo de gente que não tem nenhum tipo de ambição, não quer nada, não quer juntar nada, não quer conquistar nada, não quer realizar nada. Não parece um discurso ultra espiritual? E até dava para enganar alguém, se o versículo 11 não denunciasse o que eles faziam na hora que era para estar trabalhando. Já que eles não estavam trabalhando, o que eles faziam? Eles ficavam de porta em porta cuidando da vida dos outros. Então não tinha nada de exaltação espiritual na vida deles. Tinha uma preguiça terrível. Tinha uma malandragem. Por causa disso, Paulo vem tocar no assunto de novo. Ele já falou na primeira epístola e vai falar de novo. Então nós vamos devagarinho aqui, para a gente ter bastante entendimento do que está sendo tratado. O assunto em questão é: o cristão precisa trabalhar, deve trabalhar, como lidar com o trabalho? Nós vamos ver, por exemplo, que lá em Lucas capítulo de número 10, você abre aí comigo, versículos 5 ao 7, Lucas 10, do 5 ao 7, depois nós vamos para 1 Coríntios 9, do 11 ao 14. Aqui em Lucas capítulo 10, é o próprio Jesus conversando com discípulos que ele está enviando para pregar o evangelho em algumas aldeias. Ele fala assim no versículo 5 do capítulo 10 de Lucas: e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho de paz,
repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Olha o que ele diz no versículo 7. E ficai na mesma casa, fazendo o quê? O que eles tiverem. Por quê? Porque digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Jesus está dizendo: e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Agora olhe para mim. Então aqui está se tratando do trabalho ministerial, porque Jesus identificou a atividade ministerial como trabalho. Ele não falou que é lazer, ele não falou que é, sabe, encheção de linguiça. Ele falou assim: olha, o serviço ministerial não é outra coisa, é trabalho. Ele falou assim: o obreiro, o que é um obreiro? Alguém que está responsável por algum ofício. Então ele está orientando 70 homens, porque ele teve 12 discípulos mais próximos, mas ele teve outras pessoas que estavam seguidamente junto com ele. E esse texto, por exemplo, cita 70, não fala o nome deles, mas fala a quantidade. Diz que eram 70 homens, que haviam sido treinados por Cristo, e agora iam sair numa viagem missionária sem Jesus estar junto. Jesus não ia com eles. Ele estava revestindo aqueles homens de autoridade ministerial e explicou para eles: vocês vão de aldeia em aldeia, de vila em vila, e vocês vão anunciar o evangelho, vocês vão pregar a palavra de Deus, vocês vão levar a verdade que salva aos ouvidos que ainda não sabem dessa verdade, vocês vão trabalhar para o reino. Vocês vão ocupar o seu tempo agora trabalhando nesse ofício. Então vocês vão encontrar doentes na sua frente, orem por eles para que eles sejam curados. Vocês vão se deparar com pessoas oprimidas de demônios, pessoas que veem vultos, ouvem vozes e coisas estranhas perturbam a mente delas, e ninguém dá jeito nisso. Eu dou autoridade espiritual para vocês. Vocês vão se deparar com essas pessoas e vocês vão ministrar libertação na vida delas. E a libertação vai acontecer. Então vocês não estão indo passear. Vocês não estão indo fazer turismo nessas aldeias. Vocês estão indo trabalhar. Quando vocês chegarem numa determinada localidade, vocês vão conhecer pessoas e vocês vão fazer contato com pessoas, e então vocês vão ser recebidos em alguns domicílios. Quando chegarem nesses domicílios, vocês vão discernir: aqui tem filho de Deus, aqui tem gente que entende o reino, aqui tem gente que visa o reino, aqui tem gente de coração aberto para o reino. Então essa pessoa de coração aberto para o reino vai oferecer a vocês a hospitalidade. Vocês vão ficar hospedados nessa casa, e nessa casa vocês vão ser sustentados. Vocês vão comer o que aquela família come. Se eles comem angu com feijão, é o que vocês vão comer. Se o banquete deles é arroz fresquinho e ovo bem gostosinho, é o que vocês vão comerem. Se vão recepcionar vocês alguém de vida abastada, que vai poder te servir caviar, que eu não sei nem que gosto tem, coma o que ele te oferecer. Quer dizer, vocês não vão estar lesando essa família, vocês não vão estar defraudando essa família, vocês estarão sendo cuidados e recebendo o seu sustento, porque vocês não estão passeando, brincando, se divertindo, vocês estão trabalhando. Porque digam o que quiserem, mas Jesus identificou o ministério como trabalho. Ficou claro esse ponto? Então vamos ver o que Paulo fala sobre o assunto. Ele está agora falando em 1 Coríntios 9, do 11 ao 14. Está aberto aí já, né? 9 e 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, agora Paulo está falando sobre o mesmo assunto, olha o que ele diz: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós,
Por que não, mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo. Para quê? Para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou o Senhor. Que Senhor? Qual Senhor? Ele está citando Jesus. Assim ordenou o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Então Paulo está aqui confirmando o ensino de Cristo, que nós lemos lá em Lucas capítulo 10, e dando ainda de uma forma mais explanada esse princípio, explicando para eles: olhem bem para aqueles que diante de vocês ministram, eles ministram a vocês coisas espirituais. Então nessa troca, quem está dando de mais importante? Vocês que lhes sustentam com coisas materiais, ou eles que lhes oferecem valores espirituais? Aí Paulo está dizendo assim: vocês sabem o que o nosso Senhor ensinou, que aqueles que estão por conta do ministério, que vivam do ministério. Mas aí Paulo faz uma observação sobre ele próprio. Ele diz assim: eu estou ratificando o que o Senhor ensinou, eu estou confirmando o que o Senhor ensinou, mas estou fazendo uma ressalva sobre a minha própria procedência. Vocês sabem que eu me abstenho desse direito. Eu procuro nas igrejas em que trabalho, eu procuro assumir jornada dupla. Eu cumpro o meu ministério, o meu chamado, atendendo a demanda ministerial, e eu procuro arrumar tempo para também produzir com as minhas mãos aquilo que eu vou comercializar e vou receber para o meu próprio sustento. Vocês sabem que assim eu faço. Eu reconheço o que o Senhor ensinou, ratifico o que o Senhor ensinou, ensino a mesma coisa. Ministério é trabalho, e quem realmente trabalha no ministério, não quem fica fazendo hora, né? Mas quem trabalha no ministério é digno do seu salário. E Paulo fala de si mesmo. Ele diz: quando posso, abro mão desse direito. Por que Paulo abria mão desse direito? Se era um princípio de Cristo para a igreja cristã, se era uma coisa que o Espírito Santo confirmou para ele próprio como apóstolo da igreja cristã, e ele ensinou a mesma coisa, por que ele se privava desse direito? Um dos motivos ele diz aqui: ele era tão perseguido, irmãos, o ministério dele era tão perseguido, ele era um homem tão usado por Deus, a obra de Deus avançava tanto através da vida dele, ele era levantado por Deus com tanta ousadia, tanta autoridade, que tinha uma quantidade inumerável de pessoas que odiavam Paulo, que se infiltravam no meio dos cristãos, para tentar tirar a reputação de Paulo. Você lembra do início do nosso estudo sobre a carta aos Tessalonicenses? Por que ele ficou poucos meses naquela cidade? Por causa dos opositores. Eles iam atrás de Paulo. Se você continuar lendo ali em Atos 18 e 19, você vai ver que Paulo fica ali, capítulo 17 de Atos, em Tessalônica, há pouco tempo, e tem que sair correndo, porque eles estavam tentando capturar e matar ele ali. Como não conseguiram fazer isso, eles ficaram ali em Tessalônica difamando Paulo, denegrindo a reputação dele, desautorizando ele, julgando um monte de suspeitas sobre a reputação dele. Ele sai de lá e vai para outra cidade e acaba chegando em Éfeso. Pois você acredita que saiu gente lá de Tessalônica, que perseguiu ele em Tessalônica, e foi encontrar com ele em Éfeso, para perseguir ele em Éfeso também? O homem não tinha sossego. Ele fala disso na carta que escreve aos Coríntios. Ele fala: eu durmo com ameaça de morte todo santo dia. Eu saio fazendo a obra de Deus e vem gente atrás tentando desfazer o que eu estou fazendo. Então ele sabia que ele era muito visado.
E uma das coisas que levantaram contra ele, para desautorizá-lo, era essa calúnia. Eles diziam que Paulo usava do ministério por ganância. Eles diziam que Paulo fazia uso da sua liderança cristã para enriquecer, para viver no bem bom. Aí ele olhou para si mesmo e aquilo deixou, ele era um homem de sangue esquentado. Ele pensou assim: eu não vou aceitar isso, eu não vou permitir que eles coloquem em dúvida a minha idoneidade, a minha honestidade como pregador do evangelho, dizendo em todos os cantos que eu sou, na verdade, um ladrão. Que ao invés de ser um pastor que ama as ovelhas e deseja vê-las salvas e crescendo espiritualmente, eu estou de olho no bolso delas. Paulo dizia: quer saber? Ainda que Jesus ensinou assim, e eu sei que assim é que é o certo, eu particularmente vou tomar essa decisão. Enquanto me for possível, eu não aceitarei um centavo de igreja nenhuma. Só que quando ele fez isso, para poder evitar tanta calúnia contra ele, ele sacrificou a si mesmo. A vida dele foi uma vida esgotante, porque ele tinha que dar conta das duas atividades que lhe consumiam muito. Por que ele fazia isso? Para evitar as calúnias contra ele, e que dessa forma pessoas deixassem de dar credibilidade ao seu ministério por causa das calúnias, porque quem quer fugir da Bíblia arruma qualquer desculpa. Você vai encontrar um monte de gente na sociedade falando assim: não caça igreja não, igreja é lugar de levar dinheiro para pastor. Não é por isso que não vem não. Não é por isso que não vem não, porque ninguém enfia a mão no bolso de ninguém dentro da igreja. Todo mundo é livre e contribui quando quer, se quiser e quanto quiser. Então a pessoa, ela podia falar assim: não, eu quero muito servir a Deus, mas eu não vou dar dinheiro, não vou colocar um centavo naquela salva. Quem que ia obrigar ele a colocar? O que ele ia fazer? Ele ia para a igreja. Ele viria para a igreja e ia servir a Deus com toda a dedicação. Por quê? Se ele não quer ser prejudicado financeiramente, e ele sabe que ninguém vai tirar à força o que está na carteira dele, por que isso impede ele de vir para a igreja? Por que isso deveria impedir a pessoa de vir para a igreja? A pessoa vira e fala assim: não, são charlatães, são pessoas que pregam uma palavra para fazer os outros de trouxa e ganhar o dinheiro deles e viver no bem bom. Simples, não caia na conversa de charlatão. Vai para a igreja, escuta a palavra, cresce, vence, fica salvo, vira um santo e não deu um tostão. Quem que obriga, irmãos? Quem pode obrigar alguém? Você está entendendo como é que é desculpa? A verdade é que são pessoas que não querem nada com Deus, não querem nada com a Bíblia, não querem nada com uma vida santa, mas precisam de uma desculpa para sair bonito no final da história. O apóstolo Paulo sabia dessas histórias todas, mas ele tomou essa decisão. Por quê? Além do que eu já te falei, ele lidava com comunidades que naquela época eram paupérrimas. Lembra o que foi a cristandade do primeiro século? Ela era formada de pessoas da plebe, especialmente da classe mais pobre da sociedade. Além disso, muitos deles foram espoliados pelo Estado. Eles já não tinham quase nada. O governo romano ainda veio e confiscou o pouco que eles tinham. Então haviam comunidades que passavam fome. O apóstolo Paulo ia lá pregar para aquele povo. Como que ele ia requerer sustento daquele povo? Aquele povo estava passando fome. Ele vivia num tempo da estrutura da igreja cristã, onde a igreja ela não tinha recurso nenhum. Os crentes daquela época eram fiéis de verdade, eles não brigavam com Deus por prosperidade, não. Eles não estavam ali para virar empresários e ricos, não. Eles sabiam que eles, se eram pobres, iam ficar mais pobres ainda, porque o governo iria tomar o pouco que eles tinham, só porque eles eram cristãos. Então os primeiros apóstolos lidaram com essas comunidades que no princípio, inicialmente, principalmente, eram extremamente carentes. Então não tinha como Paulo ser sustentado, às vezes ele que tinha que sustentar outras pessoas. E ele fazia o seu ofício de fabricar tendas e comercializá-las. Além disso, ainda tinha mais uma coisa que lhe favorecia para isso: ele não tinha família.
ele não tinha uma esposa, ele não tinha filhos, ele podia se expor a uma situação dessa, porque ele não estava na responsabilidade de abastecer uma família, de suprir a necessidade diária de uma família. Ele vai escrever numa das suas cartas, e uma das coisas que ele instrui a respeito do presbitério, ele dizia que para ser um líder espiritual, o homem tinha que ser um bom líder na sua casa. E uma das coisas que um bom líder na sua casa faz, é suprir a sua casa, é manter seus armários cheios. É obrigação do líder da família. Paulo vai dar essas dicas todas, se eu não me engano, na carta a Timóteo. E uma das exigências para um líder eclesiástico era essa: que ele fosse um bom chefe de família, mantendo a sua casa em ordem e abastecida. Então, como que ele podia abrir mão do sustento ministerial? Porque ele não tinha uma família que dependesse dele. Ele dava conta de si mesmo. E às vezes, com o trabalho das suas mãos, ele também ajudava os seus companheiros, que viviam uma fase muito difícil da história da igreja na terra. Deu para entender até aí, irmãos? Amém? Então tá. O que eu quero ressaltar aqui é o seguinte: quando Paulo, escrevendo aqui aos Tessalonicenses, capítulo 3, do 7 ao 12, ele faz menção do seu próprio exemplo. O que ele está querendo pontuar? Não é que Jesus ensinou uma coisa, ele próprio ensinou a mesma coisa, e ele mesmo se deu essa imposição de colocar sobre si uma jornada dupla. Não, o que ele está querendo mostrar é o seguinte: olhem para o meu exemplo. Se vocês são preguiçosos, olhem para mim. Não apenas me esgoto no serviço ministerial, como também me esgoto num trabalho profissional. Ainda que isso reduza o tempo que eu poderia dedicar ao ministério. Faço isso por quê? Porque as igrejas são paupérrimas, porque não tenho família que depende de mim, e porque quero calar a boca daqueles que me difamam e dizem que eu prego para enriquecer. Mas eu quero que vocês observem a minha vida, que não há preguiça na minha vida. Era isso que Paulo estava falando. Aí eu quero ir com você, lá para o livro de Gênesis, para a gente entender o que é o trabalho na estrutura de uma sociedade que Deus estabeleceu, que Deus constituiu. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Depois nós vamos ler o 3:19. Encontramos? No 2:15 de Gênesis diz assim: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Para quê? E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o homem lavrar e guardar. Aí no capítulo 3, versículo 19, só virar a folha, o Senhor Deus está dizendo para o homem assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Me dá uma noção se você tem entendimento do que está acontecendo aqui. Capítulo 2, versículo 15. A palavra diz que Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem no Éden pudesse lavrar e guardar o jardim. No capítulo de número 3, está acontecendo uma outra postura, uma outra fala de Deus, numa outra situação. O homem já havia sofrido a queda lá no Éden, a queda no pecado. Aí Deus está determinando as punições, e uma delas é essa. Ele diz para o homem: por causa da queda, do suor do teu rosto comerás, todos os dias da tua vida, até que voltes ao pó. Então eu quero que você entenda. Quem estabeleceu o trabalho, irmãos? Tem gente que fala assim: se eu encontrasse quem inventou o trabalho, batia nele, matava ele, enforcava ele. Difícil, porque quem inventou o trabalho, a gente não consegue tocar nele, a gente não consegue puni-lo. Quem instituiu o trabalho foi o próprio Deus. Ele instituiu como um castigo, uma punição? Hein? Foi ou não foi? Estamos divididos. É só a gente entender o que é a diferença do status espiritual do homem em 2:15 e em 3:19. Em Gênesis 2:15, olhe para mim para você entender.
Deus havia acabado de criar o homem, e Deus deu ao homem, assim que o criou, um lugar para ele habitar. Deus deu uma casa, um lugar para o homem habitar. Como é que chamava esse lugar? Era o jardim do Éden. Aí Deus colocou o homem lá no jardim do Éden. Mas o homem não era um bibelô que Deus criou para ficar ali, de barriga para cima, vendo a vida passar. Junto com a habitação, Deus deu ao homem uma ocupação. Então o trabalho não é castigo. Deus não instituiu o trabalho como forma de castigo. Deus colocou o homem no jardim e Deus deu uma ordem para o homem, que o homem lavrasse o jardim. O que é a atividade de lavrar, irmãos? Hoje eu poderia trocar por qual nome? Não é agricultura? Não é isso? Não é o trabalho agrícola? Não é isso que ele ia fazer lá? Ele ia produzir trabalhando na terra. Então espera aí, me fala uma coisa, o trabalho que Deus instituiu, a primeira modalidade, era mamão com açúcar? Era trabalho penoso, era trabalho para gastar energia mesmo, era trabalho para colocar ali os músculos, o corpo, em atividade. Então Deus coloca o homem num jardim, um jardim maravilhoso, e diz para o homem, braço cruzado, não, nego, regaça as mangas, pega de um cabo de uma enxada e cuida do lugar que eu te dei. Deus podia ter... O homem era inocente, gente. Ele não tinha pecado ainda. Todo dia Deus descia no jardim para poder papear com o homem. A comunhão entre eles era perfeita. E o Adão não se ressentia do trabalho. Ele não virava para Deus e falava assim, ó, a gente está bem, não está? A gente não está bem um com o outro? Nós não estamos em paz? Eu não estou te irritando, eu não estou te aborrecendo. Suspende essa ordem aí, poxa. Está aqui o jardim, mas é canseira, lavrar, cabo da enxada. Nossa, isso aqui está me matando. Ele não falou isso, porque ele não sofria com o trabalho. O trabalho não era penoso. O trabalho era uma atividade construtiva para ele. Era uma forma dele investir a energia do seu corpo saudável. Deus fez o homem com corpo, com atividades motoras perfeitas. Ele tinha força física para levantar peso, para fazer uma atividade que poderia produzir cansaço. A máquina não ia fundir por causa disso, não. Não ia entrar em circuito queimado por causa disso, não. Deus já fez todo o mecanismo motor do homem para o exercício físico, para a atividade produtiva. Olha que ele construiu um jardim de terra fertilíssima. E mais, era uma terra tão abençoada que nesse momento que Deus mandou Adão lavrar a terra só produzia coisa boa. A terra só produzia coisa boa. O trabalho do Adão produzia uma resposta certeira. Ele então ordena que o homem trabalhe, um homem puro, não havia caído ainda, mas Deus requereu do homem que o homem fosse operoso, produtivo. Se você abrir a sua Bíblia em Provérbios 6:6, tem alguns que não vão nem precisar abrir porque sabe de cor o que está escrito lá. Uma das palavras que Deus inspirou Salomão para escrever e que deixa muito claro qual que é a postura de Deus em relação à improdutividade, à inoperância. O que está escrito lá? Vai ter com a formiga. O sábio, sob inspiração do Espírito Santo, dá uma diretriz para o ser humano que é preguiçoso. Eu preciso que você olhe para mim, para eu acreditar que você está prestando atenção. Então ele fala assim com o preguiçoso: vai observar as formigas. Quem já teve essa curiosidade de observar as formigas? Não é interessante demais, gente? O que as formigas fazem?
elas trabalham, elas parecem que não se cansam. Elas pegam folhas que são muitas vezes maiores do que o corpo delas, mas elas encaram. Elas trabalham em equipe. Elas vão uma ajudando a outra, mas elas não param. Então Salomão usa de uma dinâmica da natureza para falar para a humanidade: Deus fez o homem para o trabalho. Deus deu ao homem um corpo para usá-lo no trabalho, para que com o seu trabalho o indivíduo seja bênção para a sociedade, gere coisas, produza coisas, dê a sua participação, a sua cooperação para a sociedade como um todo. Eclesiastes 9:10. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Muito conhecido também. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde um dia você vai acabar indo, lá não vai haver mais nem obra, nem indústria, nem estudos, nem sabedoria nenhuma. Olha o que Salomão está falando aqui, o mesmo Salomão. Ele falou assim: tudo que te vier à mão para fazer. Ele está falando de produção, produtividade. O que você está fazendo? Estou de bobeira. Bruta segunda-feira, 2h da tarde. O que você está fazendo? Não, estou de bobeira. É mesmo? Aqui, eu fui ali na casa da minha avó, coitadinha, e o quintal dela está que é puro mato. Nós estamos precisando dar uma capinada lá. Tu não me ajuda, não? Aí o caboclo fica assim, pensando: como é que eu vou falar que não, né? É meu chegado, é meu amigo. Vamos, claro, vamos. Aí chega lá. Quando chega lá, diz que vai capinar com o colega. Aí pega uma enxada. Mas você sabe o que é um péssimo funcionário? Ferramenta nenhuma funciona na mão dele. Aí ele passa a enxada, o trem passa só acariciando o mato. E ele está assim, ó, derretendo. Ele está, quase desfalecendo, de tão cansado. Mas o quadradinho que foi separado para ele, por enquanto, continua verdinho como antes. Salomão está dizendo assim: tudo que te vier à mão para fazer, faz logo. Ah, está uma pia cheia de vasilha para lavar. Não fala nada. Falação não vai manter as vasilhas limpas. Arregaça as mangas, pega a bucha, o detergente e lava as abençoadas das vasilhas. Por que a gente briga com o serviço, irmãos? A pior coisa seria a gente olhar para os braços e ver 2 cotocos sem mão. Aí a gente ia dar valor. E olhar aquela vasilha, aquela pia cheia de vasilha suja, e ia pensar assim: quem me dera se eu tivesse as minhas mãos, eu lavaria com gosto essa pia de vasilhas. É verdade ou não é, irmãos? Salomão diz assim: deixa de frouxidão diante do trabalho. Tem gente que fala assim: coitadinho do meu marido. Por quê, minha filha? Ele está doente? Não, ele levantou cedo e foi trabalhar. Ai, eu te dou uns tabefe. Ele é coitadinho? Ele é um privilegiado, ele tem um emprego. Isso hoje em dia não é para qualquer um, não. Trabalho, irmãos, é honroso e é necessário e é mandamento de Deus. Salomão falou assim: o que vier na tua mão para fazer, sem manha, falou? Sem manha, sem fricote, sem frescura. Mostra a tua saúde, mostra o teu vigor. Tu não é saradão? Tu não é saradona? Não, eu não estou assim, destruído, não. É mesmo? Então mostra para que esses músculos servem. Mostra para que essa energia serve. Pega essa casa do teto ao piso e dá uma geral nesse negócio. Pega aquele quintal que está enchendo de capim, meu irmão, e dá jeito naquilo. Vai no lugar onde os cachorros passam dia e noite fazendo lenha e dá uma geral naquilo para sair aquela nhaca. Trabalhe.
Salomão falou assim: o que você pegar para fazer, faz conforme as tuas forças. Ah, tá vendo? Salomão falou para ir devagar, para a gente não se esgotar. Exatamente o contrário. Ele falou assim: o que tu está fazendo aí? Ah, eu estou varrendo aqui. Mas pelo amor de Deus, tu está desfilando com uma vassoura na mão. Tu pode fazer isso com mais energia. É disso que ele está falando. Você tem mais força do que isso. Ele está falando assim: quando você estiver trabalhando, para de ficar com dó de você mesmo. Olha para você mesmo e se veja como uma pessoa privilegiada. Você não está no leito de hospital. Você não está numa cadeira de rodas. Você não está esparramado numa calçada, dominado pela cachaça. Tu está com um trabalho diante de você. Glorifica a Deus por isso. E se dedica no que você está fazendo. Faz com prazer. Faz com alegria. Pensa que trabalho é bênção, não é castigo. É o meio que Deus estabeleceu para a gente não morrer de fome. Você viu como é que Ele fez a gente? A gente é muita coisa, não é? A gente é muita coisa, não é? O ser humano não é muita coisa? A psicologia moderna não diz isso? Nós somos o centro do universo? Pois é, a gente é muita coisa. Mas se você passar por determinadas ruas de Juiz de Fora, você vai encontrar umas árvores centenárias aqui. Centenárias. O tronco delas você não consegue abraçar. Elas estão fortes de manhã, de tarde, de noite. Elas estão viçosas. O primeiro mês do ano, o segundo, o terceiro e o quarto. Quem vai lá levar almoço e janta para ela todo dia? Ela não precisa disso. Deus criou ela com uma estrutura que ela não precisa disso. Eu e você, a gente almoçou hoje? Graças a Deus ou não? Essa marmita aí te sustenta até o próximo almoço? Dá para aguentar? Uma por dia? É suficiente para nós? O que acontece umas 4 horas depois do almoço? Quando a gente levanta da mesa do almoço, como é que a gente está, irmãos? A gente está aqui entornando. Assim, nossa, pai, não estou aguentando nem ver comida na minha frente mais. Aí tá, a gente pensa assim, hoje só água. Passa 3, 4 horas, como é que a gente está? Um vazio que dói. Parece assim que tem alguma coisa roendo dentro da gente. Foi assim que Deus nos fez. Era para a gente ser muito humilde e entender. Está vendo o que é o ser humano? O ser humano pode ser muita coisa. Deixa ele sem comida. Só isso. Precisa dar um tiro nele não. Não precisa dar uma facada não. Não precisa injetar um veneno nas veias dele não. Tira a ração diária. Só isso. É só isso. Acabam-se as forças do organismo. Acaba a energia do organismo. Por isso que Deus nos fez nessa estrutura e dizendo para nós: tu vai ter que comer. Ah, Senhor, eu amo comer. É mesmo? O que é que você gosta de comer? Ah, eu gosto de comer coisa gostosa. Coisa gostosa. Esse negócio de só saudável para mim não serve. Tem que ter sabor, entendeu? Tem que ser uma coisa assim que o meu paladar apetece, ele gosta. Tem coisa que é uma delícia, eu não posso nem pensar. Ah, então tu gosta, tu é chegado numa comida gostosa, né? Uhum. Pois é, então você vai fazer o seguinte: se tu quiser comer e comer bem, e não um dia só, mas todos os dias da sua vida, tu vai trabalhar. Todos os dias da sua vida. Não, Senhor, eu sou povo teu, nação escolhida, povo eleito, sacerdócio real. Eu vou comer o melhor dessa terra, porque tu me pôs por cabeça e não por cauda. Eu vou dobrar meu joelho aqui e o Senhor vai fazer alguém bater na minha porta e trazer a merenda da tarde para mim. Fresquinha, deliciosa. É assim que funciona, irmãos? Ele tem bênção para nos dar do pão diário? Sim. Mas isso virá por qual mecanismo? Trabalho. Aí eu preciso fazer um parênteses aqui. Só para lembrar que muitas vezes a gente está vivendo uma sociedade machista e injusta, onde às vezes o marido trabalha para suprir a casa e a mulher parece que não trabalha, né? Aí chega o salário do mês, o salário é de quem? Não é nada. O salário que o marido ganha é de quem? É da família.
Porque quando ele fica desempregado, ele vai para a igreja e começa a orar e fala: meu Deus, eu tenho filho para criar, eu tenho mulher para sustentar, tem misericórdia da minha família, abre uma porta para mim. Deus abriu uma porta pensando em quem? Na família, não foi nele não. Então ele precisa entender: ah, mas ela fica em casa à toa, troca com ela então, vamos ver se você aguenta. O à toa dela, menino na cabeça o dia inteiro, toda hora. Leva para a escola, busca na escola. E dá banho, você acha que o menino está limpo, já se rebocou todo para a terra fora. E você arruma a casa. Ah, isso aí é coisa boba. Pois é, coisa boba. E aí vem azulejo, e vem vidro, e vem não sei mais o que. Coisa boba. Mulher não faz nada não, faz nada. Nas férias então, fica em casa e faz uma experiência. Então a família precisa entender que o trabalho naquela família é para a família. O produto do trabalho é para a família. Eu falo isso por quê? Porque muitas mulheres se sentem humilhadas quando escutam certas coisas dos seus maridos. Mas eles só falam isso porque ignoram o que a Bíblia ensina. Então vamos continuar. Então se eu pegar com você agora Salmo de número 128, versículos 1 até o 3... nós vamos ter base bíblica para o que eu acabei de falar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que vai acontecer com esse indivíduo? Comerá do trabalho das suas mãos. Feliz serás e irá bem. O que diz o 3? A sua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. E os filhos? Aonde? Para que se senta à mesa? Então quando diz que o bem-aventurado homem que teme ao Senhor, diz que ele vai comer do trabalho das mãos dele, diz que é só ele que vai comer? Inclui a mulher, inclui os filhos. Essa é a responsabilidade do homem de Deus. Por que um homem de Deus vai trabalhar? Por que uma mulher de Deus vai trabalhar? Para que a gente trabalha? Para cuidar da nossa família. É isso que Deus está ordenando, para que não falte provisões na nossa casa. O marido trabalha, a mulher trabalha, beleza, os dois concordaram assim, os dois fizeram esse acordo, tudo bem, mas de quem é o dinheiro, o produto desse trabalho? É da família. É para sustentar a família, é para que a família viva em paz, para que a família seja suprida. Então uma pessoa que entende o princípio da palavra de Deus, nunca vai rejeitar o trabalho. Por quê? Porque se essa pessoa, ela rejeita o trabalho, ela é improdutiva, ela é preguiçosa, quem que ela está lesando? A família dela. Ela está prejudicando as pessoas sobre as quais ela tem responsabilidade. É sua obrigação cuidar da sua família. Você quer ver a coisa mais fora de propósito que há? É os filhos precisarem ouvir da boca dos pais: você está pegando boi que eu te dou o pão, o arroz com feijão todo dia. Pegando boi coisa nenhuma. É nossa obrigação. Nós não deveríamos humilhar nossos filhos. A Bíblia diz que é nossa obrigação manter os nossos filhos. É nossa responsabilidade como pais. Ah, mas ele já cresceu. Cresceu como? Ele já passou dos 18, então ele já pode ir para o mercado de trabalho. Mas ele não passou ainda. Você sabe o que é no Brasil? Menores de 18 podem roubar, podem beber, podem fumar, podem tirar a vida alheia, mas trabalhar não pode não. Então nós vamos entender a nossa circunstância constitucional. Às vezes a criança, o menino, o adolescente está caladão, está triste, está oprimido dentro de casa. Por quê? Humilhação dos pais na cabeça dos filhos. Está fora da palavra. A Bíblia diz que é nossa obrigação sustentar os nossos filhos. Não é favor, não. Ah, mas ele é muito rebelde. Vai deixar ele morrer de fome por causa disso?
Ah, mas ontem eu mandei fazer o negócio e ele não fez. Onde que está a nossa cabeça? De punir os nossos filhos dessa maneira. Mas ele errou comigo. O erro de um não justifica o do outro. E se ele errou comigo hoje, é porque eu dei corda ontem. Porque se nós soubéssemos manter os nossos filhos debaixo de autoridade, desde o berço, não precisava nunca nem levantar a mão para dar um tapinha, porque eles reconheceriam autoridade em nós. A gente quer começar brincando com eles, a gente brinca, a gente é coleguinha, a gente é amiguinho, aceita tapa na cara, aceita cusparada na cara. O menino cresce achando que a gente é banana. E aí chega numa certa altura, não tem idade, mas tem tamanho, vai enfrentar pai, vai enfrentar mãe. Eu não posso falar bem feito, posso? Não posso. Então não vou falar. Mas a gente só até vai colher porque a gente plantou. Pastora Elza, por que acontece isso dentro das famílias? Porque as famílias se conduzem de modo antibíblico. Porque se fosse do jeitinho que a Bíblia ensina, não tinha drama, não tinha trauma, não tinha problema dentro de casa. Cada um estaria ciente do seu papel. Um pai e uma mãe precisam entender que Deus abre as portas do trabalho para nós, pensando nos nossos filhos. Que Deus é misericordioso conosco, porque Ele sabe que nós, quando caímos na realidade, o coração da gente corta, se faltar o pão para eles, não é verdade? Então Deus olha pelos nossos filhos, por isso Ele abre as portas do trabalho para nós. Quando de manhã nós nos levantarmos para ir para o trabalho, nós vamos resmungando? Nós deveríamos ir lamentando? Não, nós deveríamos ir adorando, agradecendo e engrandecendo ao Senhor, e dizendo: obrigado, meu Deus, pela porta que o Senhor abriu para mim. Coitado é de quem não tem um trabalho, mas graças a Deus o Senhor me favoreceu e eu posso trabalhar. Amém, irmãos? Então, quando eu entro agora em Gênesis 3,19, eu já vou ver uma circunstância que foi produto da queda. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto tu és pó, e ao pó tornarás. Então aqui você está vendo uma outra circunstância. Preste atenção, olhe para mim. Então em Gênesis 2,15, Deus está instituindo o trabalho, mesmo que o homem não tivesse caído em pecado ainda. Então o trabalho não foi instituído como punição. Mas aqui existe uma variante. O homem já havia caído em pecado, desobedecido a Deus, a serpente já havia enganado Eva, Eva já havia induzido Adão, e eles já haviam desobedecido a Deus. Aí começam aquelas punições que Deus vai estabelecer. Preste atenção nisso. O Senhor vai dizer a respeito de uma consequência da queda no solo. Qual que era a atividade profissional do Adão, gente? Agricultura, ele trabalhava na terra. Antes da queda do homem, a terra não produzia ervas daninhas, a terra não produzia espinheiros. Isso só vai acontecer depois. Troco? Tudo bem. Obrigado. Isso só vai acontecer depois da queda. Então aquele trabalho que o Adão tinha antes da queda, era um trabalho prazeroso, porque a resposta era imediata. Não tinha circunstância nenhuma para concorrer contra aquele resultado. Tudo que se plantava dava, e só se plantava coisa boa, e a terra só produzia coisa boa. Agora quem já trabalhou na terra sabe, alguém precisa plantar erva daninha? Ela aparece. Alguém precisa plantar uma erva que vai provocar praga em outras plantas? Alguém planta isso? Claro que não, porque é dano para si próprio, mas aparece. Isso foi uma das consequências da queda do homem, no solo, na terra. Por isso Deus fala com o homem agora: do mesmo jeito que você trabalhava antes na terra, você vai continuar trabalhando. Só que agora vai haver um agravante. O seu trabalho vai se tornar penoso. A resposta vai ser inferior,
Por quê? Para que a semente frutífera, a planta frutífera, proveitosa para o consumo, ela possa crescer e produzir e abastecer sua casa, Adão, você vai ter que ficar vigiando. Você vai ter que ficar carpindo em volta, tirando toda a erva daninha. Você tem que escolher o terreno, que às vezes você vai ter um terreno bom, muito fértil, mas lá brotou um espinheiro. Não adianta você plantar uma planta comestível ali, porque os espinhos vão sufocar aquela planta. Então você vai ter que dar fim no espinheiro, ou então escolher um outro lugar para plantar. Da agora em diante, Adão, você vai observar que o trabalho, embora continue sendo honroso, embora continue sendo mandamento de Deus, ele vai passar a te apresentar algumas circunstâncias desgastantes. Mas Deus não tira a ordenança do trabalho. Porque o homem com a queda, ele perdeu aquela intimidade, aquela comunhão com Deus, mas ele não perdeu a responsabilidade pela sua família. Ele não perdeu a sua condição humana de precisar se alimentar regularmente se não quisesse desfalecer. Então as circunstâncias nesse sentido eram a mesma. Então ele precisava continuar abraçando essa responsabilidade. Ele precisava continuar correspondendo a esse mandamento, a esta ordem. Por isso Paulo está conversando com os crentes de Tessalônica. Como é que é o negócio? Vocês não vão trabalhar? Qual que é o argumento? É porque vocês estão aguardando Jesus voltar? Eu também estou, e nem por isso parei de trabalhar. Pelo contrário, cumpro jornada dupla. Trabalho no ministério cansativamente e trabalho também no meu serviço secular. Eu estou operoso nos dois segmentos. E por que vocês não estão trabalhando? Eu também estou esperando a volta de Cristo, mas não estou esperando de braço cruzado. No final das contas, o que é que Deus requer de nós, enquanto funcionários, enquanto trabalhadores? Qual é a ética que Deus estabeleceu para a cristandade no assunto trabalho? Nós vamos ver alguns textos do Novo Testamento agora, para a gente chegar a esse entendimento. Por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 28. Por que a palavra manda que os cristãos trabalhem? E de preferência direito. Efésios 4, 28. Encontramos? Diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, fazendo com as mãos o que é bom. Para quê? Olhe para mim, por favor. Nós estamos falando agora sobre a ética do trabalho, sobre a moralidade cristã do trabalho. Por que Deus quer que os seus filhos na terra, enquanto aguardam a volta de Cristo, se dediquem à sua atividade profissional? Por quê? Para que nós tenhamos condições de ajudar quem não tem condições de trabalhar. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar Deus falando assim: trabalhe e sustente o outro, que poderia estar trabalhando, mas é malandro, então você sustenta ele, porque senão ele vai morrer de fome. Não. A palavra de Deus fala de assistir os pobres, mas quem que eram esses pobres? Órfãos e viúvas, ou pessoas extremamente idosas ou doentes, pessoas que não tinham capacidade física de trabalhar e de ganhar o seu próprio sustento. Nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar Deus dizendo que nós deveríamos apoiar e ajudar uma pessoa que quer viver na ociosidade. Quando escreve aos Tessalonicenses, Paulo está dizendo assim: eu vou falar mais uma vez para esses crentes preguiçosos, que ao invés de trabalhar, fica de porta em porta, consumindo o que está na casa do outro irmão, ainda cuidando da vida alheia. Paulo fala assim: não receba ele na sua casa. Não, mas a obrigação da igreja é ajudar quem está precisando. Mas a Bíblia deixa muito claro: quem é realmente um necessitado. Ficou claro, irmãos? Às vezes nós queremos ser mais bonzinhos do que Deus.
Mas Deus nunca erra na medida. A bondade dele jamais vai ser concordando com coisa errada. E Deus não concorda com preguiça. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu não sou preguiçoso, eu gosto de trabalhar, mas eu não paro em trabalho nenhum. Como assim? Eu fico 2 meses, eles me mandam embora, é o diabo. Aí eu consigo outra porta, e eu ficho, levo minha carteira, passa 3 meses, eles me mandam embora. É Satanás. Será? Que outra explicação pode ter? Porque ele acha que é o diabo. Que outra explicação pode ter, gente? Deve ser ruim de serviço, mas ruim com força. Deve ser ruim ao extremo. Ele deve ser assim, daqueles que ninguém aguenta ver, arrastando chinelo na empresa. Tem um negócio interessante, irmãos, que às vezes a gente assimila e não percebe. Às vezes os filhos de Deus na terra, os cristãos na terra, eles são revoltados com a classe empresarial. Por que essa falácia de tudo quanto é sindicato que há, instiga na nossa população essa aversão à classe empresarial, esse sentimento de revolta com o chefe, com o patrão? E o funcionário vai para o local de trabalho, mas já vai resmungando e pensando, está enriquecendo as minhas custas, as custas do meu suor. E vai naquela murmuração, naquela má vontade. E tem antipatia do rico, e tem antipatia do patrão, e tem antipatia do empresário. Eu te pergunto, o que vai ser de uma sociedade quando não houver mais a classe empresarial? Quem vai dar emprego para nós? Nós vamos trabalhar para quem? Ah não, povo bom é os pobres. Mas os pobres não podem dar emprego para outro pobre. Onde que eu vou tirar para te pagar, para você trabalhar para mim? Está dando para entender, irmãos, a lógica? Não, mas os ricos, que Deus abençoe os ricos. Eles é que dão emprego para nós, gente. Não é não? Não, vão para as ruas, vão para as praças, vão ficar revoltados, anarquia já. E eu, hein? Nós estamos dando um tiro no pé. Nós vamos dar um tiro no pé. Você sabe que eu não tenho estudo nenhum, mas toda a vida eu trabalhei. Eu comecei a trabalhar em casa de família, eu tinha 8 anos de idade. Trabalhei dos 8 até os 18, cuidando da casa dos outros, limpando a casa dos outros, cuidando de filho dos outros. Casa benção, casa gracinha. Não foi festa, não. Mas você sabe qual que era a minha filosofia? Você sabe que eu não tenho estudo, eu sou burra. Eu sou boba, eu sou semi-analfabeto, mal assino meu nome, você sabe disso. Estudo eu não tenho, mas burra eu nunca fui, não. Eu era uma criança, de 8 anos eu comecei a trabalhar na casa dos outros. E eu tinha um negócio comigo. Porque eu não trabalhava por lazer, eu trabalhava porque minha família precisava. Meu pai bebia tudo que ganhava, e se a gente não saísse para trabalhar, a gente passava fome. E então eu ia trabalhar na casa das minhas patroas e pensava assim, custei conseguir essa vaga, nossa Deus, foi difícil. Mas agora que eu consegui, eu vou falar um negócio, eu pensando comigo, porque eu falava muito pouco, eu era muito envergonhada, mas eu pensava comigo mesmo assim, eu vou ser a empregada. Só dela pensar de me perder, ela vai surtar. Você acha que eu ficava sem serviço? Era nunca. A sogra das patroas vinha e ficava me cantando, fazia, vamos lá para casa, trabalha lá para mim. Eu tinha fila de espera, porque a minha filosofia era essa. Eu vou ajudar meu patrão, porque enquanto ele tiver com as portas dele abertas, eu tenho minha vaga. No dia que ele quebrar, quem quebra junto? Nós. Então é questão de inteligência, gente. Jesus falava no meio da sua multidão e dos discípulos que ele organizava, que ele disciplinava, que ele discipulava, e ele dizia assim, gente, os pobres, vocês sempre os terão. Então Jesus não era socialista, não era comunista, Jesus não era ista nenhum, ele era realista. Ele sabia, precisa de vaga, não precisa? Onde é que nós vamos procurar quando nós estamos desempregados? É na casa de um que é tão pobre quanto nós, tão necessitado quanto nós? Não, a gente vai bater na porta do empresário.
Então o que nós tínhamos que fazer? Em função dos empresários, o pastor Roberto de vez em quando faz isso aqui, orar pelas empresas, pelos empresários, para que a crise passe, porque se as portas pararem de se fechar, as famílias vão parar de viver a tragédia do desemprego, irmãos. Então o apóstolo Paulo está falando aqui quando escreve aos Efésios, a gente tem que trabalhar, porque se a gente trabalha, a gente tem condições de ajudar o necessitado. Então o trabalho para o cristão não visa só o interesse dele, mas também abençoar quem de fato necessita. 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo 5,8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e o quê? Não, fala direito. Negou a fé e é pior. Severa essa palavra, né? Olha para mim. Tem gente que é tão bonzinho com a família dos outros. Tem gente que gosta de fazer graça na família dos outros. Tem gente que é assim, ó. Nossa, fulano vai vir almoçar aqui? Vou no mercado. Ele compra um monte de palhaçada para fazer uma mesa bonita, farta, variada. Para quê? Para as visitas. Não vou dizer que as visitas não merecem. Mas se virar para ele e falar assim, não, hoje não tem ninguém. Ah, não, massa o angu aí, tá para lá de bom. É impressionante, irmãos. Como que a gente faz bonito para os de fora. Mas às vezes para os de casa, a gente é assim, ó. É ou não é? Então, isso que a palavra está falando. Temos que cuidar dos nossos semelhantes, sem dúvida. Mas quem é prioridade para nós? Quem é prioridade, irmãos? Família. Quem tem que cuidar da sua família, varão? Quantos homens de Deus tem aqui? De Deus. Eu te pergunto, meu irmão, quem tem que cuidar da sua família? Você. Você vai pegar a sua família e julgar para o varão vizinho cuidar? É o pai da sua esposa que vai cuidar? É o tio dela? É o seu pai? Não, é você que tem que cuidar. Eu sei que tem algumas varoas aqui que são valentes, são corajosas, e você cumpre esse papel de pai e de mãe dentro da sua casa. Por algum infortúnio, você está tendo que enfrentar essa situação. Mas eu sei que Deus está te honrando. O trabalho não está faltando. Não murmura, não. Ah, mas eu, coitadinho. Você, coitadinho, o quê? Você tem um emprego. Você tem trabalho. Não, mas a minha vida é muito difícil. Bom, não chegou nesse ponto por falta de sorte, não. Deve ter sido umas escolhas meio equivocadas aí. Mas, para a gente não mexer em ferida, apenas pensa o seguinte: hoje Deus está te honrando. Não falta o alimento para os seus filhos. Não falta provisão na sua casa. Se te faltou um marido, se te faltou o pai dos seus filhos, Deus está te ajudando. Então, irmãos, nós temos que entender que as coisas elas não vão chover no nosso quintal. Lembra lá no deserto? Para que o povo não morresse de fome, Deus fazia chover o maná. Mas foi só até o dia que eles entraram na terra. Aí Deus falou assim, agora não chove mais não. Agora não. Mas estava tão legal. Mas agora não. É porque vocês estavam em viagem, é porque o deserto não é terra fértil, mas agora vocês já conquistaram a terra. Faz favor, cada um pega a sua enxada, vai cavucar a terra, trabalhar a terra, esparramar a semente, regar direitinho e espera nascer. Vai colher, vai triturar, vai cozinhar e vai comer. Mas estava tão bom o maná, não estou entendendo por que o senhor está mudando as coisas. Time que ganha a gente não mexe. O Senhor não é bobo. E o Senhor não quer criar uma comunidade ociosa. Irmãos, nós somos a igreja de Cristo. Espalhados na sociedade, nós éramos para ser referência. Era para ter gente lá nas agências de emprego falando assim, eu tenho preferência por evangélico, tá? Por favor. Aí a pessoa ia falar assim, não pode, está contra a Constituição. Não, mas eu estou falando aqui no pé do ouvido. Não é implicância com os outros, não. É pelo seguinte, esse povo é impressionante. Esse povo tem um treinamento extraordinário. Esse povo não lesa patrão.
Esse povo não toma da gente 1 minuto do tempo deles. Eu chamo esse povo para conversar e falo assim: tu quer trabalhar para mim? O crente fala: eu quero sim, senhor. Olha, então é o seguinte, eu vou comprar o teu tempo. Eu vou comprar o teu tempo. Eu vou comprar 8 horas por dia, 5 dias da semana. Você me vende o teu tempo? Primeira coisa que o patrão está comprando do empregado é o quê? O tempo dele. De que hora a que hora, doutor? Olha, você vai pegar tantas horas e largar tantas. Eu estou comprando o teu tempo. De tantas horas a tantas horas. Eu vou te conceder um determinado período exato para você almoçar, mas de tantas horas a tantas horas, o teu tempo é para mim. Eu vendo o meu tempo para o senhor. O que eu vendi para o meu patrão em primeiro lugar? Aquele tempo que já foi acordado, já foi combinado. Eu não posso tirar 10 minutos daquilo que eu estou vendendo para ele, porque isso seria roubo. Eu não posso tirar meia hora do tempo que eu estou vendendo para ele, porque isso seria desonesto. E a Bíblia não me ensina isso. Então a primeira coisa que eu vendo para o meu patrão é o meu tempo. Segunda coisa, é o meu esforço. Você vai ficar aqui cumprindo esse horário e você vai gerar, produzir, fazer acontecer. Esse tempo precisa trazer um resultado, dia após dia. Sim, senhor. Você não tem mais nada para me falar? Não, eu só tenho uma coisa para te falar. Sim, senhor. Eu estou te vendendo o meu tempo e eu estou te vendendo o meu esforço. Quando chega o final do mês, o patrão vem com o salário. O que esse crente faz? Com toda a dignidade, ele pega centavo por centavo, porque ele sabe, é justo. Ele não está me dando nada que eu não tenha vendido para ele. Eu vendi o meu tempo e eu vendi o meu empenho, o meu esforço, a minha dedicação. Eu não estou lesando ninguém. Ética do trabalho na vida do cristão. É uma coisa, irmãos, que nós devemos a essa sociedade. Ser exemplo, ser referência. Ah, mas eu aqui no meu local de trabalho eu evangelizo. Eu venho para cá para ganhar alma para Jesus. Brincadeira, como é que é o negócio? Não, eu falo de Jesus e o meu supervisor pega no meu pé, é Satanás. Meu supervisor, ele manda eu calar a boca, ele está pegando no meu pé, eu estou vendo que o inimigo quer me tirar de lá, é porque Deus me colocou lá para ganhar almas. Não, Deus te colocou lá para ganhar um sustento da sua família. Mas eu não posso ganhar almas. Normalmente, você vai conseguir isso de boca fechada, no seu local de trabalho. A sua atitude lá dentro será a pregação que você vai levar. O seu comportamento, a sua conduta, excelentíssima. Nunca se envolvendo em confusão, nunca se envolvendo em disse-me-disse, nunca matando horário, nunca morcegando no banheiro, nunca pendurado em celular. Atento, ligado, produzindo, gerando. As pessoas estão nos observando, irmãos. Não se engane, as pessoas estão de olho nos crentes. Se nós formos assim lá no trabalho, a gente não vai precisar chamar ninguém para falar de Jesus para ele. Ele é que vai nos chamar. Nas horas vagas, no encerramento do expediente, ele vai começar a nos procurar. E aí sim será a hora de falar. Mas geralmente, no local de trabalho, o que Deus quer que a gente faça, não é ficar com falação, é dar bom testemunho. Porque tem crente que no local de trabalho, bem ele faria, se ele nem falasse que é crente. Porque ele está prestando um desserviço ao reino. As pessoas, depois que ficam sabendo, falam assim: o quê? Não acredito. Por causa da conduta desse crente lá dentro. Ele é perverso, ele é cruel, ele é dado a colocar um contra o outro, ele é dado a puxar o tapete, ele é terrível. E todo mundo sabe que ele é insuportável, barraqueiro. Credo, pastor Elza, não fala isso não existe isso não. Não existe crente barraqueiro não. Os crentes é tudo isso aí, ó, do jeito que você vê na igreja na hora do culto. É glória a Deus, aleluia, o tempo todo. Sabe, os crentes vivem assim, parece que estão flutuando. É um povo manso. Sei. Tem crente, meus irmãos, que é terrível.
E um dos lugares aonde mais se dá mau testemunho do evangelho é normalmente no local de trabalho. Porque às vezes a gente passa mais tempo com os colegas de trabalho do que com os irmãos da igreja, ou do que com a nossa própria família. Porque lá todo expediente a gente está acordado e interagindo com eles. Às vezes o tempo que a gente passa em casa está envolvendo o tempo que a gente precisa descansar, precisa repousar, precisa dormir. Então o volume maior de horas do nosso tempo a gente passa no trabalho, com os colegas de trabalho. É hora de realmente dar uma demonstração silenciosa do evangelho. E essa é uma pregação extremamente eloquente. Pode acreditar nisso. Eu preciso encerrar, mas eu não vou sem ler os textos que eu separei aqui, porque são muito importantes. Por exemplo, Tito 2, versículo 9. Nós já estamos chegando para o finalzinho, irmãos. Tito 2, versículo 9. Diz assim: exorta aos servos, eu poderia dizer aos empregados, que se sujeitem ao seu senhor ou ao seu patrão, em tudo lhe agradem, não contradizendo. Olha a orientação, a ética bíblica, tá? Qualquer um pode escutar o que eu estou falando aqui e falar assim: é ruim que eu faça um negócio desse. Não estou nem aí se você faz ou não faz. A minha obrigação é te ensinar. Te ensinar. E se nós tivermos temor de Deus, nós vamos aprender a agir desse jeito. Senão não adianta ficar berrando de joelho e falando: me prospera, abre portas para mim. Deus fala assim: o quê? Para você me envergonhar em outro lugar? É nossa obrigação, dentro do nosso local de trabalho, ser pacificadores. Porque você pode olhar em qualquer segmento da sociedade, o povo está insatisfeito. O empregado está insatisfeito. O que ele pensa? Ele pensa sempre que ele está ganhando menos do que ele merece. Isso aí é o sentimento geral, normal. Todo empregado acha que ele deveria ganhar mais, que ele está sendo prejudicado, que o patrão não é justo, pelo tanto que ele trabalha, pelo tanto que ele se esforça. E aí ele começa a amaldiçoar o próprio salário. Ele está ali com uma insatisfação. E aí começam os burburinhos, começam as conversas atravessadas. O apóstolo está dizendo aqui, quando escreve para Tito: explica para os que são crentes, para os que são servos de Deus. Não faz isso não. No seu setor de trabalho, não desobedece teu patrão. Não tira a ordem que ele estabeleceu. Não deixa de cumprir a ordem que ele estabeleceu. Ah, mas é porque você não está lá, você não tem noção do que eu passo. Tem um jeito de resolver isso, sem prejudicar a reputação do reino. Saia de lá. Peça conta. Não é terrível? Não é muita injustiça? Não é muita exploração? Sai de lá. É mais bonito do que ficar lá, agindo de forma desonesta. O apóstolo Paulo está escrevendo a Tito, pastor de uma igreja, dizendo assim: orienta a tua igreja e fala com eles o seguinte: se eles realmente são servos de Deus, que eles tenham postura no seu local de trabalho, que eles sejam honestos e verdadeiros, que eles não obedeçam o que o patrão falou só enquanto o patrão está perto. E assim que o patrão vira as costas, eles começam a malhar o patrão, a denegrir o patrão. Diga para eles que isso não é papel de quem teme a Deus, de quem serve a Deus. Para encerrar, 1 de Pedro 2,18, confirmando o que eu acabei de falar. 1 de Pedro 2, versículo 18. O apóstolo diz assim: vós servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor. Vós empregados, obedecei com todo o temor ao vosso patrão. Não somente ao que é bom e humano, mas também ao que é... Nossa, está escrito assim na sua Bíblia? Desse jeitinho? Você está vendo como é que Deus requer de nós? Ele está dizendo assim: não tem desculpa para você ser um mau funcionário. Não tem justificativa para você ser um mau funcionário. Ah, mas é porque o meu patrão... Ele falou assim: seja o seu patrão uma pessoa excelente, ou seja ele uma pessoa perversa. O que ele é teu? Patrão. Então obedece ele. Ah, para mim não dá. Simples. Sai de lá. Aí ele deixa de ser seu patrão. Aí você não precisa obedecer ele mais. Mas enquanto ele for seu patrão, o que a Bíblia manda, irmãos? Obedece. O que Deus está requerendo de nós hoje?
Que nós não sejamos como aqueles cristãos de Tessalônica, que não sejamos preguiçosos, mas que também não sejamos péssimos empregados, péssimos funcionários. Porque, irmãos, ter uma oportunidade de trabalho é uma graça de Deus para a nossa vida. Ter um emprego é uma demonstração do cuidado de Deus para nós. Quantos entendem isso? Então você vai ficar de pé no seu lugar agora.